Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 31 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos nossa meditação hoje no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. A palavra se fez carne e se acampou entre nós. Filhinhos, essa é a última hora. Assim começa a primeira leitura que todo ano ouvimos nesse último dia do ano. Para quem não está acostumado à linguagem bíblica, esclarecemos que a última hora é o último dia. É o dia que começou da encarnação de Jesus para cá, de Belém para cá. Portanto, não se trata de uma data cronológica específica que virá, mas da irrupção de Deus na história. O último dia é o dia que estamos vivendo com Jesus. Deus feito carne no meio de nós. Claro que a figura desse mundo vai acabar, mas esse dia continua eternamente. Está já no meio de nós, mas não ainda totalmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O prólogo de São João é uma mina inesgotável para entender quem é o homem. Fala o nosso Papa Bento XVI no seu livro A Infância de Jesus. Para entender bem quem é o homem à luz de Jesus, do Logos encarnado, nos concentraremos sobre a frase "E o Logos, a palavra, o Verbo, se fez carne". Esta palavra grega, Logos, pode ser traduzida como palavra, como sentido. Então, podemos dizer, "E o Logos se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, o sentido da vida se fez carne e armou a sua tenda no meio de nós".
A palavra sentido, completamos nós, nos oferece um bom caminho para entender o Logos. Pensem, por exemplo, na palestra do sentido da vida, que abre o Yeshua e acolhe os novos jovens participantes. Todo mundo entende que uma vida sem sentido não fica em pé, da mesma forma que saco vazio não para em pé. Quando para uma pessoa nada mais tem sentido, ele quer tirar sua vida. Se falta o sentido profundo, nada mais tem valor. Para entender o que o Logos faz na vida de uma pessoa, é só olhar como as pessoas chegam nos nossos Yeshua, Ruá, Caná, e como vão embora no domingo à noite. Portanto, poderíamos traduzir assim: no princípio era o sentido estava junto de Deus e o sentido era Deus. Ele existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. A quantos, porém, o acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creram no seu nome. E o sentido se fez carne e veio morar no meio de nós. O Verbo se fez carne. Aqui, a palavra carne, em conformidade com o uso hebraico, indica o homem na sua integridade, o homem todo, mas precisamente sob o aspecto da sua mortalidade, de limite. O homem que vive no tempo, envelhece e morre. O homem na sua pobreza e limite. Isto para nos dizer que a salvação trazida por Deus, que se fez carne em Jesus de Nazaré, atinge o homem na sua realidade concreta e em qualquer situação em que se encontre. Deus assumiu a condição humana para a purificar de tudo aquilo que a separa dele, para nos permitir chamá-lo no seu Filho unigênito com o nome de Abá, Pai, e assim ser verdadeiramente filhos de Deus. Santo Irineu afirma: este é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a sua filiação divina, se tornasse filho de Deus. O Verbo se fez carne. É uma daquelas verdades com as quais estamos tão acostumados que já quase não nos impressiona mais pela grandeza do acontecimento que exprime. E efetivamente, neste período de Natal, durante o qual tal expressão volta com frequência na liturgia, às vezes prestamos mais atenção aos aspectos exteriores, às cores da festa, do que ao coração desta grandiosa novidade cristã que celebramos. Algo absolutamente impensável que só Deus podia realizar. O Logos que está em Deus, o Logos que é Deus, o Criador do mundo, por quem foram criadas todas as coisas, que acompanhou e acompanha os homens na história com a sua luz, torna-se um de nós. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma: o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com a inteligência humana, agiu com a vontade humana, amou com o coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso, São João Paulo II gritava: escancarem as portas a Cristo. Ele revela o homem ao homem. Abraça todo o homem e o homem todo. E com estes sentimentos no coração,
Vamos ler novamente, mais uma vez, o trecho que a liturgia hoje nos propõe. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Podemos agora escolher o nosso propósito que nos ajude a focar a nossa atenção em Jesus, o único verdadeiro sentido da nossa vida. Podemos hoje eliminar todas as outras ilusões que nos atraem e enganam e nos concentrar sobre o que vale de verdade. Como podemos colocar Jesus no centro da nossa vida, dando a Ele o primeiro lugar da nossa vida? Vamos pensar mais um minuto em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O sentido se fez carne. Paz e alegria a todos. O sentido veio morar no meio de nós. Paz e alegria a todos. Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est.